Olá, gente. Vocês que acompanham os meus canais no YouTube, Instagram, Facebook, deem o like aí. Porque sempre que eu estiver colocando alguma matéria, aí então os algoritmos, eles entendem que a pessoa se interessa por determinado assunto, aí aparecem os vídeos. Portanto, hoje eu vou tecer um comentário a respeito de outro vídeo que eu já assisti no canal do YouTube, em que a pessoa que tem esse canal está fatiando aquelas entrevistas que ele fez, que ele gravou, né? E então, cada um desses textos ou trechos de entrevistas, elas são importantíssimas para que nós também possamos analisar. Por exemplo, eu jamais conversei com ex-cangaceiro ou pessoas também que coiteiros. Então, eu aproveito exatamente desses canais dos livros para, então, analisar, porque cada um vai escrevendo e, inclusive, numa das entrevistas, o Wesley, que é historiador, ele disse que ia discordar do dono do canal, porque não ia, de forma alguma, enaltecer o cangaço, nem cangaceiros, que o cangaço foi um câncer para os sertanejos. Foi uma coisa terrível, que o Virgulino Lampião jamais foi herói e jamais será na visão dele, né? E que por isso iria discordar. Bom, mas esse trechozinho da entrevista que foi dada para esse canal, trata-se da pessoa Panta do Cabo Panta de Godói. O Panta de Godói, ele relata que na noite anterior, dia 27 de julho de 1938, ele e outros soldados, né, saíram, soldado, cabo, as pessoas, né, saíram sob o comando de João Bezerra, que foi um dos principais ali naquele cerco que foi feito lá em Angico, que deu cabo de 11 cangaceiros, né, e foi morto nessa ocasião, né, digamos, naquele intervalo ali, foi morto também um soldado, né, que também ia perseguindo o Virgulino. Mas o Panta falou que eles não sabiam com quem iam brigar, mas quando eles são convocados, né, soldado, cabo, sargento, seja o que for, eles têm que obedecer à ordem, né, do comandante. E ele foi. Então, achei bastante interessante, porque ele falou o seguinte, que quando chegaram bem próximos ao local, né, que eles estavam sendo levados por uma das pessoas que a mãe era dona, o Durval, que era dono da fazenda Angico, onde o Virgulino havia falado, mandando recados para os comparsas, que estaria ali aguardando para fazer uma reunião. Ninguém sabe que reunião, porque a gente não sabe o que se passava na cabeça do Virgulino do Lampião, que era um psicopata. E psicopatas, geralmente, eles não dizem o que vão fazer, mas eles planejam muito antes, ou naquele momento, dependendo da ocasião, e eles agem, né, com muita rapidez. Eles são pessoas que eles têm um raciocínio rápido. Isso não significa, no meu entendimento, inteligência. O raciocínio rápido chama-se também digamos assim, a pessoa, quando está ali acuada, qualquer pessoa vai ter alguma reação. Ou vai parar, ficar paralisada, ou vai agir, né? Isso é uma coisa do animal,
seja qual for o animal, viu, gente? Seja qual for o animal. O homem, como é um animal racional, aí ele vai pensar e ele vai escapar. Mas também com os outros animais acontece a mesma coisa. Se ele se vê, digamos assim, próximo de um perigo, eles podem fugir, eles podem atacar ou podem fugir, recuar, né? Isso é próprio do animal, né? Agora estamos falando do cangaço, né? E então, o que é que o Panta diz? Que eles pegaram, lá vem a história do tal caminhão, que eles foram no caminhão, né? Não sabiam queriam a tarefa que tinha pela frente, era alguma coisa para defesa ou para ataque, mas eles não sabiam que ia brigar com o Virgulino. Isso só foi dito praticamente na hora, quando já estava em cima. Então, eles chegaram muito cedo, né? Porque o lugar, eles saíram desse tal caminhão, que eles querem um caminhão pequeno, tipo marca Chevrolet, e eles pegam as barcas e eles saem andando por ali, porque ali não tinha estrada, era caminho, gente, caminho por entre aquela vegetação de pedras, de espinhos, né? E eles saíram por ali. Então, quando eles chegam lá, aí, teve um soldado, deixa eu ver aqui, que deu o primeiro tiro, que era o João Bezerra, que era o comandante de Alagoas, né? Era o tenente João Bezerra, disse: ninguém atira, quem quer dar o primeiro tiro sou eu. Certamente ele com vontade de pegar o Virgulino e matar, digamos, ou pegar, né, dar o tiro para imobilizar, certo? Mas aí acontece que o Abidom, ele dá o primeiro tiro e não pega o alvo, ele erra o alvo, né? Então, mais para frente, o Panta, né? O Panta descreve o seguinte, que mais na frente está uma mulher. Certamente ele não sabia que era a Maria, havia algumas mulheres no grupo, então ele não podia saber quem era. Mas aí ele deu um tiro na barriga da mulher. A mulher vai se levantando, ele dá um tiro nas costas. Então, ali mesmo, eles cortam a cabeça daquela mulher, né? O Panta vai descendo, ele diz até assim, ele foi descendo do lugar que estava, então ele estava no alto, aí vai descendo por umas caraibeiras e lá mais na frente encontra um homem, né, um cangaceiro, que estava sobre uma pedra se debatendo. Se ele estava se debatendo com os braços e com as pernas, ele estava de barriga para cima, né? Ele não podia se bater de bruços, ele tinha que estar de barriga para cima para tentar se levantar. E já havia um tiro na cabeça daquela pessoa. O Panta de Godoy disse que deu o segundo tiro na cabeça. Então, o primeiro tiro, quem foi que deu? Aí surge o Sandy, que estava, ele diz o seguinte, o Sandy estava lá em cima deixa eu ver aqui o nome, com o Chico Ferreira, Francisco Ferreira, Chico Ferreira, né? Eles descem. Quando eles descem, aí o Sandy diz para o Panta: você matou o Lampião. Por quê? Porque o Sandy antes já tinha sido cangaceiro, né? E depois foi servir de volante, de soldado lá, né? Contratado, seja não contratado, mas ele foi para as polícias, né? Aí então ele estava ali e eles disse que estava lá em cima e deu tiro e que atingiu o Virgulino. Aí é exatamente isso que eu vou falar. O Virgulino, Frederico Pernambucano apresentou neste livro a versão do Sandy, o Santo, né, que ele disse que foi ele que matou o Virgulino. Ele deve ter dado o tiro lá de cima, deve ter pego, provavelmente, na barriga
do Virgulino, né, no cinto, né? Dizem que também teve um outro tiro que foi abaixo do peito, né? Mas o primeiro tiro não foi o Sandy. Ele estava lá no alto. E segundo o doutor Lamartine, lá da Bahia, né, que era médico, ainda é médico, né? Que foi professor da universidade, ele disse que o tiro foi dado de bem próximo. Ora, se o Sandy estava lá em cima com o Chico Ferreira e desceu, o primeiro tiro que foi de bem próximo, né? Esse tiro não foi o Sandy, foi o próprio Virgulino se vendo acuado. Ele não tinha para onde correr ali, o lugar que ele escolheu, ele escolheu um lugar para ele morrer, né? Aí eu volto a falar sobre o Wesley, que o Wesley falou o seguinte, que o Lampião já era protagonista da própria história dele, porque mentiu quando disse que entrou para o cangaço para vingar a morte do pai e da mãe, e ele entrou no cangaço no ano de 1917, portanto, se não me engano, foi em 1917, portanto, ele não foi vingar a morte do pai, que morreu, foi morto em 1921. Aí já se pega na mentira, mas o Virgulino era muito mentiroso mesmo, né? Agora, depois, então, que o Cabo Panta afirmou que ele deu o segundo tiro na cabeça do Virgulino, aí ele descreve o seguinte, que os miolos saíram, né? Com esse segundo tiro, a primeira bala, quer dizer, não foi encontrado nenhuma bala no crânio do Virgulino, porque os tiros, esses 2 tiros na cabeça foram dados de muito próximo, e certamente a bala perfurou e saiu e ninguém encontrou o projétil, né? O cartucho fica na arma, né? Mas o projétil ninguém encontrou, segundo o doutor Lamartine. Aí ele disse o seguinte, que os miolos saíram, inclusive ele fala também o seguinte, ele diz com todas as letras, eles cortaram ali naquele lugar, né? Quer dizer que o Virgulino estava só, né? Eles cortaram a cabeça do Virgulino, bem abaixo assim, no pescoço, né? Cortaram, tanto que o resto dos miolos, né, desceram, escorreram. Aí ele diz o seguinte, que colocaram a cabeça em cima de uma capa. O que é que eu quero dizer com isso? Dizer, entre aspas, analisando, que o Virgulino realmente não usou a arma grande que ele tinha, que seria um fuzil. Ele tinha muitas armas, usou uma arma pequena, atirou na cabeça, né? E que, para ele mesmo não se entregar, ele jamais se entregaria, psicopata não se entregaria no nível de Virgulino, ele não se entregaria para ninguém. E ele escolheu o lugar mesmo de morrer. Outra coisa, o Virgulino não estava equipado, segundo o Panta e os outros, o candidato de um. Por quê? Porque ele protagonizou a história dele. Ele sabia, ele queria morrer ali foi um lugar que ele sabia que não tinha saída, e ele, então, nem equipado estava. E, segundo outra pessoa que foi quem conduziu os policiais para lá, para o local, né? O Virgulino não deu um tirinho com essa arma que ele tinha várias armas, né? Muita munição, mas ele não deu um tirinho em ninguém. Se ele não deu, gente, é porque ele estava ali, digamos assim, ele sabia que não tinha mais escapatória para ele jamais sairia dali para reconstituir ou constituir uma família com filhos. A Maria já estava morta.
Gente, a Maria já estava morta. Como é que o Virgulino ia sair dali com a Maria para viver uma vida em Minas Gerais? Conforme tem gente que diz aí, tem escritor que diz, não, ele saiu, fugiu com a Maria e morreu com quase 100 anos de idade. Se a Maria já estava morta, se o Panta de Godoy, o Sandy que conhecia a Maria, né? Como é que se chama? Aquela cangaceira, a Sila, conhecia a Maria, diz que morreu ali. Como é que o Virgulino saiu com a Maria dali? Gente, é preciso, tem que escutar direito o que é que esse pessoal falou, se bem que teve muita coisa desencontrada. Também ainda falando sobre isso, sobre esse estudo, os dois livros dos escritores mais famosos eram Antônio Amaury Corrêa, que já não está mais conosco, mas ele dizia assim: quando eu entrevisto um ex-cangaceiro, eu não tiro uma palavra. Isso não é fazer um trabalho, né? Digamos assim, que nós depois não possamos dizer assim, não, se você está fazendo uma investigação, se você está colhendo material, por que você tem que concordar com as mentiras? Por quê? Não existe isso, né? Então, não é um trabalho científico, certo? E Frederico Pernambucano de Mello, ele é um estilo, assim, muito mais exótico, né? Ele trabalhou aquela questão da indumentária do Virgulino, inclusive o ritual que o Frederico, ele descreveu lá foi na APL, Academia Pernambucana de Letras, não, foi lá no Parque 13 de Maio, na Biblioteca Pública, quando ele estava lá, e eu tenho o vídeo, né? Ele falando como era que o Virgulino colocava o embornar, cruzando para cá, cruzando para cá. Era um ritual neurótico, tá certo que o Virgulino era psicopata, mas não daria para o Virgulino fazer tudo aquilo. Não daria. Ele colocava primeiro uma cartucheira aqui, a outra por cima, embornar assim, o outro assim. Gente, não existe um cara que vivia com os hormônios, né, da serotonina, adrenalina, todos os hormônios, né, na atividade que ele vivia, ele não tinha tempo para isso. Ele não tinha tempo para tomar banho, ele não tinha tempo para comer. A Sila disse muitas vezes que eles corriam e deixavam comida, né? Porque não tinha tempo para comer, né? Ele não tinha tempo para fazer nada. Agora, às vezes, em algum coito, né, eles faziam isso, até porque eles diziam, olha, se eu passar aqui, você diz que eu fui para lá, e se eu disser que foi para cá, eu volto aqui e lhe mato, e matava mesmo. Então, gente, a vida do cangaço não foi essas delícias, né? A Maria, né, por sua vez, ela queria se desvencilhar. Ela era uma pessoa muito, assim, revoltada, provavelmente, né? Ela não reconhecia, no entendimento, o Zé de Felipe como o pai dela, porque a mãe dela, quando casou com o Zé de Felipe, já levava o pacotinho, né? E então, a Maria foi uma pessoa também que ela não era essa pessoa, porque era altamente inteligente. Não, simplesmente depois que ela entrou para o cangaço, não tinha mais saída para ela. A única coisa que podia ocorrer foi o que ocorreu, ser morta dentro do cangaço. Os que escaparam, né, passaram mais de 3 décadas para revelar que haviam sido cangaceiros e ainda conversaram e comentaram algumas coisas, à maneira deles, com medo ainda de alguma represália, porque eles deixaram bastante inimigos. Portanto, gente, a história do cangaço, eu sempre digo, ela tem que ser reescrita, né? Porque florearam demais, enfeitaram demais, né? E o cangaço foi um câncer mesmo, eu concordo com o Wesley, né? Um câncer para o sertão e para as famílias, né? Muita gente que ficou aí, né? Que perdeu seus parentes e familiares. E outra coisa, o cangaceiro não deixou herança, não. Como é que o cangaceiro ia deixar herança se era roubada?
né? Inclusive, né, quem tem os objetos que foi dos cangaceiros, está guardando roubo. É crime. A gente sabe que é crime. Aí tem gente que faz, eu tenho brinco. A Maria Bonita nunca comprou brinco, ela roubava os brincos. A Maria Bonita nunca comprou colar, nem o virgulino, nem anel, nem nada. Ele roubava. Então, devolvam o que é das pessoas, porque quando colocar isso aqui pertenceu à baronesa do Rio Branco, a família da baronesa do Rio Branco pode pedir, sim, que devolva para elas o que é delas. Não estão declarando que foi da baronesa do Rio Branco? Aquela joia que Frederico Pernambucano de Melo disse que valia mais de 20, do preço de 20 carros, 0 quilômetro. Se ele está com a joia, devolva para a baronesa que ele está guardando produto de roubo e ele sabe que é crime. Então, gente, por hoje eu fico por aqui. O que eu queria falar era exatamente na possibilidade de se entender que o Virgulino atirou em si próprio para não se entregar para as polícias. Muita gente queria matar o Virgulino. Lógico, a cabeça do Virgulino valia 50 mil contos de réis. Um bilhete de loteria hoje, gente. Para quem vivia ali para combater o cangaço, a cabeça do Virgulino valia muito. E dividiram o prêmio, né? Dividiram o prêmio do troféu, né? É isso aí, gente.